na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 4, e nós vamos ler até o versículo 8. Romanos, capítulo 4, até o verso 8. Amém? Romanos, capítulo 4, do verso 1 até o verso 8, a palavra de Deus diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez estamos na Tua casa, Pai, diante da Tua palavra, e nesse momento tudo o que precisamos e queremos é ouvir a Tua voz. Pedimos, ó Deus, nessa oração que o Senhor fale conosco, preenchendo as nossas necessidades espirituais, que a Tua palavra nos seja alimento precioso para a transformação da nossa vida, Senhor. Que a palavra possa nos edificar e gerar fé no nosso coração. Meu Deus, eu te peço isso, entregando também a minha vida ao Senhor, pedindo a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia e o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar aquilo que o Senhor deseja falar ao coração de cada um de nós. Assim peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto da carta de Paulo aos Romanos, todo o capítulo 4, é dedicado ao assunto talvez mais importante das Escrituras, a nossa fé. A fé é o que há de mais importante na vida cristã. A própria palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá na carta aos Hebreus. Então, posso fazer tudo para o Senhor, posso dar tudo para Deus, mas se não tiver fé, se não crer nele de todo o meu coração, é impossível agradá-lo com qualquer outro tipo de coisa. Então não há nada mais importante do que a fé. A Bíblia diz também que pela fé nós fomos salvos. A palavra de Deus diz em João 3,16: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é preciso para o homem não perecer? Crer. É necessário dar alguma coisa? É necessário comprar alguma coisa? É necessário fazer algum tipo de sacrifício? Não. Jesus disse: aquele que nele crê, esse sim não perecerá, viverá eternamente. Então veja, a fé é o que há de mais importante. A palavra de Deus diz algumas vezes também: o meu justo viverá pela fé. E outra coisa que esse texto nos explica é que só pode ser justo quem é justificado pela sua fé. Nós não temos justiça própria. É outro princípio bíblico. Então não há nenhum homem justo sobre a face da terra. Toda justiça que porventura venhamos a ter, ela nos foi atribuída por Deus, por causa da nossa fé. Eu criei e então eu fui justificado por Deus. Fui tornado justo pelo Senhor. É o tema principal do Evangelho, é o tema principal da pregação de Paulo, e ele quer provar para a gente nesse texto que a justiça pela fé sempre foi o padrão de Deus para a salvação do homem. Mesmo nos tempos antigos, mesmo na época do Antigo Testamento. Algumas pessoas se confundem com a Bíblia, achando que no Antigo Testamento Deus tinha um outro padrão para salvar o homem.
Não, queridos, o que a Bíblia afirma, e Paulo repete nesse texto, é que sempre foi a fé. No Antigo Testamento, o homem não entendia ainda os princípios de Deus. Deus se revelava aos poucos a determinadas pessoas, porque o homem não tinha capacidade de conhecê-lo plenamente. Mas o padrão de Deus para salvar alguém, para chamar alguém, sempre foi o fato de encontrar nesta pessoa fé. E esse é o primeiro argumento colocado aqui por Paulo. Ele usa a vida de Abraão, o pai na fé, não é, o grande patriarca do povo judeu, lá do Antigo Testamento, para afirmar essa verdade, que Abraão foi justificado, ou seja, foi tornado justo por Deus, simplesmente porque ele acreditou. Não é porque ele fez um sacrifício, não é porque ele prestou uma obediência completa a Deus, mas sim porque ele creu em Deus. É a afirmação feita por Paulo aqui. E ele está citando o que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 15, no versículo número 6. Daí vem a sua afirmação. Gênesis 15, capítulo 6, lá no Antigo Testamento, olha o que a Bíblia diz. Ele creu no Senhor. Falando de quem? De Abraão. Abraão é o assunto do capítulo 15. E a Bíblia decreta, ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, o fato dele ter crido foi creditado a ele, imputado a ele, no sentido de que ele recebeu esse crédito de Deus, porque ele creu. Para a justiça, para ser feito justiça. O que o tornou justo diante de Deus foi o fato de acreditar. E é exatamente isso que Paulo repete aqui em Romanos, capítulo número 4. Ele diz que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Ele diz, se o que fez com que ele se tornasse justo foram as obras que ele praticou, ele poderia até se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diante de Deus, nenhuma obra que a gente faça é suficiente para trazer algum tipo de glória ou justiça para nós. E aí ele continua no verso 3, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo está citando Gênesis capítulo 15, versículo número 6, integralmente, dizendo, ele creu, e isso então foi creditado na conta dele, para torná-lo justo. Veja, ele continua no verso 4, afirmando, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Veja, ele está dizendo que, se fosse uma troca por um trabalho, por uma realização, por uma obra, por um sacrifício, aquilo seria apenas um pagamento. Mas Deus não fez um pagamento a ele. Deus creditou a ele justiça, porque ele simplesmente creu em Deus. Acreditou em Deus. Então Deus deixa bem claro o tipo de relacionamento que ele deseja conosco. Não é um relacionamento de eu fazer algo para Deus para ganhar alguma vantagem de Deus. Assim tem os deuses desse mundo. No Deus da Bíblia, não há nada que eu possa fazer por ele que ele já não possua. Não há nada que eu possa dar a ele que ele já não tenha. Não há nada que eu possa realizar que ele não seja capaz de fazer sozinho. Então não é um salário que nós ganhamos quando fazemos algo para Deus, mas sim algo que nós não merecemos. O salário é bem merecido, porque trabalhamos, temos que ganhar o salário. Isso é ato de merecimento. Mas a nossa relação com Deus não é uma relação de empregado-patrão, que recebemos aquilo que merecemos. Muito pelo contrário, o que a Bíblia chama de graça é Deus não nos dá aquilo que merecemos. Essa é a misericórdia de Deus. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, a graça. Então, esse é o relacionamento que Paulo está aqui exemplificando com esse texto. E no verso 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio e pecador, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aí ele deixa claro, sem nenhum tipo de dúvida,
não trabalha, não fez um sacrifício, não deu um presente para Deus, não fez nada por Ele, mas acreditou nele. Não trabalha, mas acredita naquele que torna justo o pecador, que justifica o ímpio, como ele diz aqui. A sua fé, a sua crença é atribuída a esta pessoa como justiça. É assim que o homem é salvo na Bíblia. É assim que o homem é salvo diante de Deus, crendo nele e sendo resgatado por ele, tornado justo por ele. Porque quando Deus olha para qualquer um de nós, a própria Bíblia em Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem é carente diante de Deus por causa do pecado. Mas quando ele crê em Deus, é atribuída a ele justiça. E aí Deus não olha mais para o seu pecado, mas olha para a sua fé. Não há nada mais importante do que acreditar em Deus. Crer nele da forma como dizem as Escrituras. Então é isso que pode produzir no homem felicidade, segurança, paz. A Bíblia diz em Romanos 5, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. É isso que traz sossego para o coração do homem. O texto continua a partir do verso 6 dizendo: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado ou feliz o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Veja, Deus atribui justiça não é porque o homem fez uma boa obra, mas atribui independentemente da obra. Esse é feliz. Feliz é aquele que recebe a justiça de Deus apenas porque acreditou em Deus. Bem-aventurados, felizes aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Esse é o maior símbolo da justificação. Veja, o pecado, eu continuo sendo um pecador, mas o meu pecado é coberto diante de Deus. Justificação é Deus olhar para mim e não ver mais o meu pecado, mas ver a minha fé. E aí Ele cobre os meus pecados. Por isso a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Como Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor tremendo, cobriu a multidão de pecados de todo aquele que nele crê, para que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Multidão de pecados são cobertas pelo amor de Deus. E aquele que crê nele recebe essa cobertura espiritual e se torna justo aos olhos de Deus. Pode ser que aos olhos dos homens eles não nos achem justos. Pode ser que aos olhos dos homens eles ainda vejam as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Mas aos olhos de Deus, Ele olha para mim e me vê justo. Eu sou perfeito? Não. Eu tenho defeitos? Tenho. Eu tenho pecados? Tenho. Mas aos olhos de Deus, Ele me vê justo. Foi para isso que Jesus morreu. E eu creio nisso. E isso me é imputado por justiça. Os homens podem ainda ver nossos defeitos, podem apontar. Você não é esse que diz que é crente? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como é que de vez em quando você resvala? Como é que de vez em quando você tropeça? Porque aos olhos dos homens, eles só veem a iniquidade. Mas aos olhos de Deus, Ele cobre a multidão dos pecados e vê a minha fé. Algo que ninguém consegue ver. Você olha para alguém e você consegue ver fé? É invisível. É imaterial. Não pode ser percebido pelos olhos humanos, apenas pelos olhos de Deus. Se a fé é genuína, se a fé é verdadeira, também só quem pode ver é Deus. Mas é ela que justifica o homem. É ela que cobre os nossos pecados. É ela que nos torna justos diante do Senhor. E no verso 8 ele continua: bem-aventurado, feliz, o homem. Veja, são 3 bem-aventuranças aqui, 3 felicidades. E no 8 ele diz: o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Veja, não é uma coisa que acontece num dia e no outro corre o risco de voltar a acontecer. É uma coisa que acontece uma vez e nunca mais
será imputado de novo um pecado àquele que creu em Deus e foi justificado pelo Senhor. Deus não justifica a mesma pessoa várias vezes. Ela é justificada uma vez por todas, como também Cristo morreu uma vez por todas, como dizem as Escrituras. O homem é justificado por Deus e nunca mais lhe é imputado o pecado. É o que diz aqui a palavra de Deus para nós. E isso tudo independente completamente de obras. Mas Paulo se aprofunda mais no assunto, ainda nesse texto, a partir de textos que nós não lemos aqui, mas ainda no capítulo 4, ele vai dizer, irmãos, que além de não depender de obras, também não depende de religiosidade, que é outra coisa que engana muitos corações. Pessoas que acham que pela sua religiosidade elas serão aceitas por Deus. É como também tentar fazer alguma coisa para Deus me aceitar. Tentar eu mesmo me justificar por causa de cerimônias religiosas às quais me submeti, ou que pratiquei e tenha praticado. Então Paulo continua aqui no versículo 9 dizendo assim: vem, pois, esta bem-aventurança, estas três que ele falou antes aqui, exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. O que ele está falando com circunciso, incircunciso? Para você que não conhece o termo, circuncisão era uma ordenança de Deus aos judeus. E o menino que nascia no 8º dia tinha que ser circuncidado. Era removida a pele do prepúcio do seu pênis. Era um sinal de aliança com Deus para os judeus. Todo judeu é circuncidado. E Paulo diz, essas coisas são apenas, essas alegrias, essas felicidades são apenas para os circuncidados? Ou também para os incircuncisos? Para aqueles que não são judeus, não praticam a religião judaica, também atinge a eles? É a pergunta que Paulo faz aqui. Ela está destinada a alguns poucos privilegiados ou ela está destinada ao mundo inteiro? Lembra que eu citei a você, João 3,16, Deus amou ao mundo. Não diz Deus amou aos judeus, ou Deus amou aos brasileiros. A Bíblia diz Deus amou ao mundo todo, para que qualquer um nesse mundo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna e seja justificado pela sua fé. No versículo 10 ele continua, como pois lhe foi atribuída? Aí ele pergunta, como é que essa justiça foi atribuída a Abraão? No caso, lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, que foi o texto que ele citou e nós lemos aqui. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Aí Paulo diz, como é que essa justiça foi atribuída a ele lá em Gênesis 6? Ele já estava circuncidado ou ainda incircunciso? Não, no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Paulo lembra, olha, quando isso foi dito de Abraão, lá em Gênesis 15:6, ainda não havia circuncisão. Deus ainda não tinha instituído esta cerimônia para os judeus, e mesmo assim Abraão creu e foi justificado. Então ele diz, isso não depende de religiosidade, isso não depende de cerimônias religiosas. Crê independente de qualquer cerimônia religiosa. Abraão é justificado antes de ser circuncidado. Ainda não tinha sido circuncidado, mas foi por isso também justificado por Deus. Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Resumindo, o que Paulo está dizendo aqui, que Abraão recebeu esse sinal da justiça pela fé, e isso funcionou para ele como se fosse uma circuncisão. Ou seja, o que ele está afirmando? Que quando Deus institui um ritual, quando Deus institui uma prática, Ele não quer apenas que eu siga aquela prática, aquele ritual. Ele quer que eu entenda o que aquilo significa.
Porque Abraão não foi circuncidado, mas ao ser justificado pela fé, Paulo diz, olha, o que ele experimentou é como se fosse a circuncisão. Porque qual o símbolo da circuncisão? O símbolo de aliança com Deus. Quando ele experimentou isso, é como se ele tivesse já se aliançado com Deus lá atrás. Por isso que a Bíblia diz hoje no Novo Testamento que Abraão é nosso pai na fé. Como assim? Eu não tenho nenhuma relação de sangue com Abraão, mas ele é meu pai na fé. Os judeus também o consideram como pai na fé. Ele é pai na fé dos circuncisos e pai na fé dos incircuncisos, que somos nós. Porque a aliança que ele fez se tornou um exemplo para nós, e Paulo está aqui nos lembrando. Ele creu e isto lhe foi imputado como justiça, ele foi justificado. Então ele é pai da circuncisão, ele é pai dos incircuncisos, ele é pai de todos nós, no exemplo de fé que nos deixou, porque mesmo no Antigo Testamento foi justificado não por obras, mas por sua fé, por sua capacidade de crer em Deus, de obedecer, de concordar com Deus. Quando eu digo que creio, irmãos, nesse ato está inserida a minha concordância. Quando falamos de confissão, confissão vem de fé. É uma verbalização da minha fé. Isso é uma confissão. Confissão de fé. É essa verbalização daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio. E é isso que realmente justifica o homem. Então ela começou em Abraão e ela é estendida até cada um de nós. E como eu disse, independente da circuncisão, independente de cerimônias que tivemos no passado, trazendo para a nossa realidade, em que a maioria de muitos aqui era católica, foi batizado na igreja, foi isso, foi aquilo. A salvação pela fé é independente de qualquer cerimônia. É independente de qualquer religiosidade, é independente de qualquer guarda, de qualquer costume, de qualquer religião. É um relacionamento direto com Deus, sem intermediários, sem ninguém que se coloque entre mim e Deus. A Bíblia diz, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É o único mediador entre Deus e mim, não há ninguém além de Jesus. Não há santo, não há figura humana que possa se colocar entre mim e Deus, além de Jesus, que deu a sua vida, para que simplesmente eu cresça nisso e recebesse na minha vida a justiça de Deus para perdoar os meus pecados. E Paulo vai completar o texto ainda aqui nesse capítulo de Romanos, dizendo que essa justificação também, além de ser independente da circuncisão, das tradições de infância, ela é completamente independente da lei. Da lei que foi dada ao povo judeu através de Moisés, muitos anos depois de Abraão. A lei veio por Moisés, a Bíblia diz. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas muito antes da lei, Abraão já recebeu essa justiça. E ele então começa a dizer, a partir do versículo 13, que essa herança que Abraão conquistou para nós é independente da lei, até porque é anterior a ela. Veja o verso 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça e a fé. Ele não recebeu as promessas de Deus porque a lei disse alguma coisa, ele obedeceu à lei. A lei nem existia e ele já cria. A lei nem existia e ele já obedecia. A lei é apenas uma direção, mas o coração daquele que crê é um coração obediente, mesmo quando não há lei, mesmo quando não há normas, porque o coração do que crê conhece o Deus a quem obedece. Entende a diferença, queridos? E aí ele continua dizendo no verso 14: pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa,
porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Não há relação com a lei, o que ele diz. É muito anterior, o princípio de Deus para a salvação é muito anterior da lei. A lei foi dada aos judeus para conduzi-los como uma nação que pudesse ser uma nação aproveitável, em que a transgressão fosse punida e condenada, em que as ações fossem reprimidas. A lei vinha para isso, mas o princípio de obediência a Deus é anterior à lei. O princípio da graça de ser justificado pela fé é anterior à lei, é o que ele está aqui nos afirmando. A fé estava em Deus e não na promulgação da lei. No verso 16 ele diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Já no Antigo Testamento ele diz: é segundo a graça. A graça não veio com o Novo Testamento. Ela foi revelada de forma mais profunda no Novo Testamento, mas ela sempre foi o padrão de Deus, mesmo no Antigo Testamento, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Deus disse isso a ele, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O que Paulo diz é simples: se Abraão creu, foi justificado antes da lei, e ele seria pai de muitas nações, então a salvação não vem só pela lei, a salvação não vem só para os judeus, mas ela já foi programada por Deus de antemão a toda a humanidade. E o exemplo de Abraão é o exemplo que serve para toda a humanidade. O que o homem precisa fazer para agradar a Deus? Se retalhar? Algum sacrifício, alguma repetição de palavras e orações, alguma repetição de rituais? Não, ele precisa crer em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esse princípio é eterno, como todos os princípios de Deus. Desde antigamente, desde antes da lei, Deus já se revelou dessa maneira. E ele exemplifica como foi isso na vida de Abraão. Uma fé que não é apenas crer quando tudo está bem, mas uma fé que crê também quando tudo está mal. Essa é a fé genuína e verdadeira, que não se abala com as circunstâncias da vida. No versículo 18 ele diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Paulo está dizendo: olha, Abraão recebeu a palavra, creu, foi justificado, e demorou a promessa a se cumprir, porque Deus disse que faria dele uma grande nação, e ele não tinha filhos, e ele já tinha 100 anos de idade, e Sara, sua esposa, também já era idosa, mas ele creu pela sua fé, não levou em conta o seu próprio corpo amortecido, diz a Bíblia. Ele creu para vir a se tornar o pai de muitas nações, como Deus havia prometido. Não apenas pai dos judeus, mas pai de muitas nações. Então a fé genuína, verdadeira, que salva, que justifica, é aquela que permanece, mesmo quando tudo parece contrário. Mesmo quando todas as circunstâncias parecem que não vão dar certo. Ele teve a promessa: você vai ter um filho, mas eu já estou com 100 anos, minha mulher já é velha. E ele creu e a promessa se cumpriu. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que justifica. Não é aquela que crê só quando tudo está bem. No versículo 20, ele continua dizendo: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé. O que aconteceu? Se fortaleceu, dando glória a Deus. Essa fé é a fé que salva, é a fé que justifica, é a fé que dá felicidade, como nós vimos as bem-aventuranças aqui, e é a fé que fortalece, irmãos. Ela fortalece a gente. Por isso Deus diz: o meu justo viverá pela fé.
porque ele será sustentado pela fé. Como Jesus prometeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Então ela gera fé no meu coração, ela me fortalece. A fé que salva é a fé que traz alegria, é a fé que traz paz, é a fé que persevera apesar das circunstâncias e é a fé que fortalece, que firma os nossos passos diante de Deus. Continua o texto no verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Essa convicção que Abraão tinha de que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. Como é que funciona isso? Deus disse, vai acontecer isso. Eu vejo o tempo passar e a coisa não acontece. Mas a minha convicção é tão grande e as dificuldades, mesmo que elas aumentem, eu acredito que Deus é poderoso para que essas dificuldades que aumentam sejam superadas e vencidas. E a Bíblia diz, isto também lhe foi imputado para a justiça. Veja, não é uma fé que apenas diz, eu acredito, mas é aquela que continua acreditando quando tudo vai mal, é aquela que acredita no poder de Deus, que é poderoso para enfrentar qualquer barreira que se levante, e eu creio que eu vou superar, eu creio que vai acontecer, porque Deus falou, vai acontecer, Deus traz à existência aquilo que não existe, então eu creio, eu não vejo sinal nenhum, eu não vejo milagre, mas eu creio que vai acontecer. Foi assim que aconteceu com Abraão. E é esse o testemunho que a Bíblia está trazendo sobre ele. No verso 23 diz, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Paulo completa dizendo, está vendo tudo isso que Abraão fez? Está vendo todos esses princípios que Deus está ensinando aí com Abraão? Isso não é só para ele, não. Isso é para você, igreja. Isso é para você, cristão. Você que crê, você que confia, você tem que saber disso, que esse princípio é para você, porque você acredita naquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então você também é justificado pela fé, seus pecados são cobertos, Deus não os imputa mais a você. Você é uma nova criatura gerada por Deus para viver uma nova vida. É disso que Paulo está aqui nos falando. E ele fecha o texto no versículo 25, dizendo, a respeito de Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Paulo diz, olha, tudo que Jesus fez é o que nos possibilita viver, é o que nos possibilita ser perdoados, é o que nos possibilita ser justificados. É nisso que eu tenho que crer e é nisso que eu tenho que confiar. A vida cristã, irmãos, é crer nisso. A vida cristã é confiar na ressurreição de Jesus, nas promessas de Deus, na palavra de Deus e ser justificado por Ele. Se eu quiser por mim mesmo dar conta dos meus pecados, não consigo. Se eu quiser por mim mesmo me purificar com qualquer tipo de ritual humano, não consigo. Se eu quiser por conta própria lavar os meus pecados, tirar a minha culpa, não consigo. A culpa, ela é coberta por Deus. Porque eu creio, Ele cobre os meus pecados. E a isso chamamos justificação. E aí a gente que é injusto, a gente que é pecador, a gente que comete erros, aos olhos de Deus se torna justos, porque acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo. É só isso que você precisa fazer. Acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. Acreditar nas promessas de Jesus. Acreditar na palavra de Deus e experimentar justificação, que quer dizer salvação. É salvo da ira, é preservado por Deus, é guardado pelo Senhor, é livre por causa do Senhor.
E é isso que nós temos para celebrar. Amém? Vamos fazer uma oração? Ah, Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos chama a nos lembrar de coisas tão básicas da nossa fé, mas que às vezes esquecemos, por causa dos costumes humanos, por causa da religiosidade. Esquecemos da simplicidade do Evangelho, que é crer e ser justificado. Não é fazer alguma coisa e ser justificado, mas é acreditar e se tornar justo. Fala o coração, Pai, essa noite, de cada um dos irmãos que chegaram a esse lugar. Que corações sejam transformados, que vidas sejam mudadas e que a nossa confiança e esperança estejam totalmente no Senhor. Não há outro em quem confiar, apenas no Senhor. E agora, meu Deus, nós vamos participar da ceia do Senhor. Um privilégio exclusivo para aquele que crê em Jesus, para aquele que foi perdoado dos seus pecados. E na ceia nos lembraremos de todos esses benefícios. E o que o Senhor espera de nós? Apenas também que creiamos. Creiamos que tudo que foi feito por nós. Abençoa a igreja, Pai. Abençoa meus irmãos. Abençoa aqueles que estão ouvindo pela internet. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A ceia vai ser distribuída. Você que é cristão está convidado a participar. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais